Graça e paz, meus irmãos, amém? Que Deus os abençoe nesse domingo, um domingo que nós chamamos Domingo do Senhor, é o dia do Senhor, é o dia de nós adorarmos, é o dia de nós nos encontrarmos no templo, para juntos exaltarmos aquele que vive, que reina para todo sempre. As nossas canções, a meditação, ela vem de encontro realmente que o nosso coração ele esteja voltado, confiando sempre no Senhor, no seu poder, na sua graça transformadora, que nos sustenta a cada dia. Nós estamos aqui na nossa segunda celebração desse domingo, e um domingo muito festivo. Hoje nós tivemos aqui batismo, nós tivemos aqui 8 vidas, realmente descendo as águas e realmente declarando publicamente sua fé em Jesus. Foi muito, muito, muito especial de Deus mesmo esse tempo. E agora nós estamos aqui novamente para adorarmos ao Senhor juntos, prestando o nosso culto, nossa celebração. Que o teu coração sempre esteja cheio dessa alegria, da gratidão ao Senhor. Amém? Eu queria te convidar a curvar sua cabeça por um instante. Nós estaremos fazendo mais uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós celebramos a Tua presença, nós nos alegramos no Senhor, nós cremos que o Teu Santo Espírito que conduz a igreja, que nos dá graça, que nos inspira, que motiva o nosso coração, Pai, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem uma palavra, uma direção, um ensino preparado para as nossas vidas aqui nessa noite. Por isso nós pedimos a plena liberdade no Teu Santo Espírito, para que essa palavra ela possa ser ministrada, para que ela alcance corações aqui nessa noite, que seja como uma semente preciosa, encontrando uma terra fértil, e que ela venha realmente produzir frutos, para a glória do Senhor, Pai. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor, todas as coisas, e pedimos a Tua bênção e a Tua direção, Pai. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo um ano profético, 2025, ano da expansão. E nós temos falado aqui que nós temos as nossas cartas para um novo tempo. As cartas, elas não só, elas vêm de encontro ao nosso coração, para nos transformar, e como temos sido aqui transformados, como Deus realmente Ele está nos ensinando através das cartas do apóstolo Paulo. Mas também nós cremos que Deus Ele tem nos capacitado a sermos essas cartas vivas, para também que aquilo que nós recebemos, aquilo que nós celebramos, nós também possamos repartir, e isso é um propósito de Deus para a vida da igreja. Então essas cartas elas avançam para um novo tempo. É assim, nós estamos no mês de agosto, nós falamos que agosto é de Deus, não é o gosto nosso, mas é o gosto de Deus. Deus tem nos abençoado, estamos findando, hoje é o último dia do mês, e nós estamos fechando aqui uma série, e ela tem o título Ânimo e Motivação. Na nossa embarcação nós trouxemos aqui o exemplo dos remos, remos que nós devemos usá-los, remos que precisam e que têm um propósito na nossa jornada. E nós falamos algumas coisas a respeito desses remos, como ânimo e motivação. Ânimo para começar a remar e motivação para não parar, amém? Não parar. E aí nós trouxemos aqui algumas mensagens durante esse mês que realmente foram muito impactantes, eu creio nisso. Nós falamos aqui a primeira ministração dessa série, mantenha sua fé viva em Jesus. Então essa foi a primeira ministração do capítulo 1, onde nós falamos sobre uma realidade que não só está nas cartas do apóstolo Paulo, mas é uma realidade para nós, igreja. Manter fé viva em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Na segunda ministração dessa série, nós falamos sobre ânimo e motivação frente a perseguições. Capítulo 2 da primeira carta aos Tessalonicenses, onde ali Paulo teve que validar a sua chamada, o seu apostolado, e também falar sobre algumas resistências, algumas adversidades na vida da igreja. Na terceira ministração nós falamos sobre remos da esperança,
vivendo com ânimo no dia a dia. O dia a dia, né? A rotina, o remo da esperança, ele vem realmente para nos motivar. A semana passada nós falamos aqui sobre a importância da vida comunitária na igreja, né? A vida comunitária da igreja, ela é muito importante. Nós seguimos alguns aspectos aí no capítulo 5, encerrando, né, toda essa carta. E aí nós lançamos um desafio para hoje, que é nós falarmos sobre a parousia, né? Uma palavra um pouco diferente, né? A parousia de Cristo, e trazer essa realidade para o nosso coração. Então, o tema da nossa meditação nessa noite é tempo de estar preparado para a volta de Jesus. É tempo de estar preparado para a volta de Jesus. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, amém? Você crê nisso? Posso ouvir um amém aí? Nós cremos nisso, essa realidade de fé, né, da fé nossa, né, como igreja. E esse termo utilizado aqui para falar desse tema, da volta de Jesus, parousia ou parúzia, é um termo que ele vem do grego antigo, e ele tem um significado que é a visita de um rei com sua comitiva, para inspecionar ou julgar uma cidade, um evento que é acompanhado aqui com pompa e com solenidade. A gente pode comparar isso com a visita de um governador a uma cidade, ou a visita de um presidente de um país, né, ele visitando uma cidade. Então, ele tem uma comitiva. Então, a sua chegada solene, ela tem o mesmo significado dessa palavra. Então, no conceito cristão, ela foi utilizada, né, ela foi adaptada para descrever a nós, igreja, o retorno de Cristo, realmente para julgar a humanidade e estabelecer o seu reino na terra. Então, por isso, essa palavra grega, ela é utilizada. Pensarmos na vinda de Jesus, nós entendemos que, na palavra de Deus, nós encontramos aproximadamente 300 referências falando sobre a primeira vinda de Cristo. E é muito interessante pensarmos que existe mais de 2.400 referências, e a gente pode falar que isso, né, você multiplicar por 7 ou por 8, né, a quantidade de referências que fala sobre a segunda vinda de Jesus. Então, a primeira vinda de Jesus, ela foi cercada de muita importância bíblica, ela foi anunciada, mas o retorno de Cristo, ele também de uma forma muito poderosa, ele foi anunciado. Então, tem muito, né, na Escritura, falando sobre a volta de Jesus. Antes de nós entrarmos aqui no texto da palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como que você imagina que será a volta de Jesus? Não sei se você já parou para pensar nisso. Como será essa volta de Jesus para você? Como é que você imagina isso? Né? Então, pensa aí um pouquinho, né? Não sei se você já pensou nisso, mas pense um pouco nessa realidade. Uma coisa que cerca a volta de Jesus tem a ver com arrebatamento também, né? Então, arrebatamento e vinda de Jesus são duas coisas que estão interligadas. Quando a gente fala de arrebatamento, nós estamos falando do arrebatamento da igreja, né? A igreja, ela tem esse momento, né? Então, a gente pode dizer que arrebatamento e vinda do Senhor são assuntos, temas muito importantes para a igreja, amém? É muito importante para nós sabermos isso, arrebatamento e vinda do Senhor, né? A sua segunda vinda. E Jesus realmente, ele explica isso ao longo das Escrituras, os apóstolos, os discípulos também, você vê nas cartas de Paulo, ele fala muito sobre isso, então é algo muito importante. Mas, né, você que pensou, né, para você como seria a volta do Senhor, se isso te cerca de preocupação, né, se isso te cerca de cuidado, se isso te espanta, como será, você que pensou nisso, eu queria dizer para você que mais do que como a forma que será, o que precisamos entender de importância nisso, no sentido de que há um destaque na Escritura, para nós estarmos preparados para a sua vinda. Como será essa vinda? De que forma essa vinda será? Ela não é tão destacada como a necessidade de você estar
preparado para essa vinda. Então, eu queria que nós pudéssemos aqui estarmos entrando no texto. O primeiro deles está lá na própria carta de 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4. Você pode acompanhar aqui na tela, ou se você quiser abrir aí no seu smartphone ou na sua Bíblia. E a partir do versículo 13, a gente vai repetir esse texto, a gente já usou ele em outra ministração, mas como tem uma importância muito grande, eu gostaria de estar trazendo novamente. E ele diz assim, apóstolo Paulo falando com a igreja: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com Ele aqueles que nele dormiram. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Porque, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Que realidade profunda que aqui o apóstolo Paulo ele traz à igreja do Senhor. De um momento onde há muita esperança, tanto para aqueles que dormem no Senhor, para aqueles que já descansam no Senhor, como para aqueles que estarão vivos na sua vinda. Porque nós temos a promessa, não só de ressuscitar, mas também de sermos transformados, arrebatados pelo Senhor. Então há uma promessa muito poderosa. O que nós entendemos é que há uma iminência para esse retorno. Os sinais, eles já têm se cumprido. Se você ler, tem muitos textos na palavra do Senhor que fala sobre esse tempo do fim. Mas em especial eu queria que você pudesse estar lendo Marcos, capítulo 13. E esse capítulo todo é dedicado a falar sobre os sinais da volta do Senhor. E nós percebemos que muito do que está ali já está acontecendo. Nós vemos os sinais, e quando você lê o capítulo 13, lá nos primeiros versículos, os discípulos, eles estão com Jesus ele foi até o templo, e quando eles estão saindo, eles começam a olhar para aquela estrutura magnífica do templo, o terceiro templo, o templo de Herodes, era o mais magnífico, o mais bonito de todos, e mais ornamentado, e eles começam a olhar para toda aquela estrutura, para toda aquela solidez, e eles falam para Jesus: olha que pedras, olha que estruturas. E aí o Senhor Jesus fala para eles: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E ali o Senhor começa a falar do tempo do fim, e Ele começa a falar como que marca o fim dos tempos, e Ele começa dizendo que aquele templo ele não ia ficar de pé, que aquilo não permaneceria, e realmente isso aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, tudo foi derrubado, e ali começa a falar sobre todos os sinais que anunciam a vinda do Senhor. E aí você começa a ler o capítulo 13, você começa a perceber algo, como nós falamos aqui a semana passada, sobre tempos e estações, sobre épocas. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora que o Senhor virá, mas nós olhamos para o tempo, nós olhamos para as estações, nós olhamos para os sinais, e nós percebemos que Jesus está às portas, que Ele está voltando. Então há uma realidade muito poderosa nesse propósito. E aí a gente entender, e nós realmente deveríamos todo dia de manhã, a hora que nós acordarmos, você acorda ali, você fazer uma declaração para si mesmo, como essa que eu coloquei aqui na nossa tela, dizendo para si mesmo: esteja pronto para a vinda do Senhor, porque poderá ser hoje. Você pode repetir isso comigo?
esteja pronto. Por que poderá ser hoje? Porque os sinais eles vão se cumprindo. As realidades da volta de Jesus, elas vão se estabelecendo. E o meu e o seu coração precisa estar preparado para esse encontro, que pode ser hoje, que pode ser amanhã, e você acordar e já falar isso, olha, esteja preparado, Marcos, para o encontro, porque pode ser hoje. Então essa realidade nós precisamos entender, porque nós falamos muito do passado, e nós realmente olhamos para o passado, e nós olhamos para a cruz, e nós vemos aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus ele se entregou, né? Eu estou falando cruz e mostrando para cá, né? Tem uma cruz aqui. Então nós olhamos para a cruz, nós olhamos para o passado, e nós vemos aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, a sua entrega, o seu sacrifício, a sua morte na cruz, foi o preço pago pela minha e sua salvação, amém? Então quando nós olhamos para isso, né, que aquilo que foi cumprido através de Cristo, nós celebramos essa história e nós ouvimos muito sobre isso, mas quando nós olhamos para o futuro, e aí já nós olhamos adiante, nós percebemos algo, que Jesus, Ele vai voltar, Ele virá para buscar a sua igreja, e aí nós estaremos longe, porque na cruz, Jesus Ele nos livrou da condenação do pecado, mas no futuro, no seu retorno, Ele vai nos livrar dessa presença do pecado, nós estaremos com Ele para sempre, amém? Isso é uma promessa, e nós precisamos olhar para ela também, né, para essa realidade. Essa verdade, ela deve nos fazer vibrar, porque nós vamos encontrar com o Senhor, e não tenha medo daquilo que é glorioso. Você pode até falar isso para a pessoa do seu lado aí, diga para ela assim, ó, não tenha medo daquilo que é glorioso. A volta de Jesus é gloriosa, amém? A volta de Jesus é triunfante, a volta de Jesus é poderosa, então não tenha medo disso, porque essa vinda é gloriosa, aleluia, glória a Deus. Encha seu coração realmente com essa expectativa. E aí como nós expressarmos ânimo e motivação? Como nós colocarmos ânimo e motivação em ação? Os nossos remos, que nós estamos fechando a série hoje. Primeiro, anunciando o Evangelho da graça de Deus. O Senhor nos convida, o Senhor nos chama para isso. E aí nós temos um texto na palavra do Senhor, que está lá em 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Ele é muito interessante. Antes dele eu quero citar o texto de Marcos 13. Marcos 13, versículo 10, o capítulo 13 que eu citei aqui. O Senhor Jesus, quando Ele está falando dos sinais, Ele fala algo importante no versículo 10. Ele diz assim, é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. E quando a gente falou daquela questão da iminência da volta de Cristo, a gente pensa assim, que muitas vezes vem no nosso coração ainda muita gente para ouvir. Tem muita gente que ainda precisa ouvir falar de Jesus. E se nós entendermos o ambiente que nós vivemos hoje, com a tecnologia, o ambiente que nós vivemos hoje com a internet, o ambiente que foi preparado até mesmo, né, com a questão do próprio sinal da internet, que hoje já não é mais só antenas, como era da telefonia, mas hoje existe uma infinidade de satélites. A Starlink é uma das que tem mais satélites no espaço, para usar exclusivamente para a internet. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa lá no meio do deserto do Saara, se ela tiver o equipamento, ela consegue o sinal da internet e ela recebe toda a informação. E nós podemos falar com toda certeza, hoje nós estamos aqui numa celebração e nosso culto está sendo gravado. E ele está sendo colocado na internet, no YouTube. E esse YouTube ele tem acesso no mundo todo.
Então a gente pode dizer que essa questão do evangelho ser pregado para todas as nações, ela já pode ser uma realidade presente hoje, porque todo mundo tem acesso àquilo que está sendo anunciado, em muitas línguas, em muitas nações. Então, queria que você trouxesse isso para a tua mente, para o teu pensamento, de que isso pode já ter sido cumprido, esse conhecimento das nações. E quando o apóstolo Paulo ele está falando com Timóteo, um jovem que está começando o ministério, há algo muito interessante no conselho dele. É agora que eu queria ler o texto de 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao versículo 8, ele diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, e aí ele termina dizendo, mas também a todos. E aqui quando ele está falando a todos, ele não está falando só a Timóteo, mas a toda a igreja, a todos os irmãos que amam a sua vinda, que anseiam, que desejam, que aguardam a sua vinda. Está preparado, tudo está preparado. Aqui ele fala, está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, Ele dará. Amém? Então a gente começa a perceber algo aqui. Primeiro que nós não podemos esquecer dessa execução da missão, que é pregar o Evangelho, porque ela está interligada com o propósito de nós nos esforçarmos em amor. E o apóstolo Paulo ele fala algo interessante para Timóteo. Ele fala que vai chegar um tempo onde as pessoas elas vão ter comichões no ouvido, que elas vão querer ouvir coisas que lhe agradam somente, e elas vão procurar mestres para si, e esse tempo já chegou. Essa realidade aqui que foi dita ao apóstolo Paulo falando a Timóteo, ela já é uma realidade, onde pessoas estão procurando aquilo que elas querem ouvir. Mas ele fala para Timóteo que ele permaneça firme na verdade, que ele pregue a verdade, que ele cumpra plenamente o seu ministério, anunciando a verdade. E isso é importante para nós, igreja, meus irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque hoje vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus. O Senhor está falando conosco. E o Senhor é engrandecido através disso. Então, o ânimo e a motivação, meus irmãos, eles não têm a ver somente com esperar a sua vinda, mas também tem a ver com todos quanto amam a sua vinda. Então, amar a sua vinda significa compreender exatamente, não só que há uma vinda, e realmente essa é uma realidade, um retorno literal de Cristo. Realmente isso vai acontecer, mas entender que isso significa para nós, igreja, o desfecho de toda a obra de redenção, porque o plano de Deus se cumpre em Jesus. Então nós não só aguardamos a sua vinda, mas nós sabemos que a sua vinda, ela significa
que está completa a obra da redenção, que está pronto. E por isso nós amamos a sua vinda. A igreja ama a vinda do Senhor, amém? Essa é uma realidade. Nós também expressamos ânimo e motivação, crendo que breve o Senhor Jesus voltará. Crendo que breve o Senhor Jesus voltará. O texto em Atos dos Apóstolos, do versículo, o capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 11, ele é interessante porque ele começa falando um pouco sobre os discípulos. Eles estavam curiosos porque eles queriam saber quando que o reino ia se estabelecer. O reino de Deus na terra, o reino dos judeus. E aí eles perguntam para Jesus sobre isso. E Jesus fala para eles que aquilo não convinha a eles a entender quando é o tempo, quando é o reino, quando é isso. Mas que eles ficassem em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. E aí isso é muito interessante a gente pensar, porque o coração ele sempre volta para essas restaurações. Mas o Senhor fala para eles, olha, tem algo mais importante para vocês pensarem. E aqui o texto, ele começa no versículo 8 dizendo assim: mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso nós vimos aqui no musical ontem, o especial Deep. Quem esteve aqui ontem? No Despertai. Foi maravilhoso, né? E falou exatamente sobre esse avivamento, que é a presença do Espírito Santo na vida da igreja. E aí aqui o texto diz o quê? Que depois dessa promessa, do derramar, do poder, de ser testemunha, de avançar, o texto ele diz assim: tendo dito isso, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E aí é interessante que, de repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, promessa, voltará da mesma forma que o viram subir. Jesus, ele vai voltar. Aleluia! É certa a sua vinda. Mas o maior problema hoje é que muitas pessoas, elas tentam relativizar essa segunda vinda do Senhor, muitas vezes como se isso fosse apenas algo simbólico, não fosse algo literal. Muitos duvidam, muitos zombam, logo venho. E aí muitas pessoas dizem: mas faz tanto tempo que eu ouço isso. Mas breve Jesus virá, esteja preparado, porque Ele vai voltar. Essa é a mensagem, essa é a realidade na qual nós cremos. Ele fala sobre Israel, ele traz algo interessante no versículo 4. Ele diz assim: naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém, a leste. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. É a chegada literal, física de Cristo, o Senhor voltando. Então, há uma realidade muito grande quando a gente pensa a respeito dessa parousia que nós falamos aqui, que é a volta iminente, que é essa volta do Senhor Jesus, quando Ele retorna. Então, trazer a tradução sobre a vinda de Jesus, ela é muito pertinente para nós. Jesus está voltando, se prepares para que tu o vejas. Não era um sonho, era realidade. Lembra dessa música, João viu? E esse refrão, ele faz muito sentido para nós.
João viu a cidade santa, né? Para os crentes sendo preparada, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu o vejas. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Isso precisa encher o nosso coração realmente de alegria, porque nós amamos a sua vinda. Nós expressamos ânimo, motivação, nos preparando para o momento em que Jesus virá. Nos preparando. Você precisa se preparar. Eu queria compartilhar com você de um texto que está em Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 13. Esse texto, para mim, é um texto muito especial, porque é o texto que foi pregado no dia da minha conversão, o dia que eu encontrei o Senhor Jesus. Eu queria dizer para você que eu era uma pessoa religiosa, e eu vivia num ambiente religioso, cercado de muita idolatria, e com muita sede de Deus. Esse era o Marcos, lá do passado. Mas nada preenchia um vazio dentro do meu coração. E o dia que eu encontrei a igreja, encontrei o Senhor Jesus, eu fui sendo ministrado por Ele. E num dia muito especial, o pastor estava pregando, e ele estava pregando exatamente esse texto, que eu vou ler para vocês aqui. E quando eu ouvi esse texto, eu entendi que eu precisava de algo, que eu precisava estar preparado. E naquele dia, antes dele terminar de fazer o apelo, eu estava de joelhos aqui na frente da igreja, entregando minha vida para Jesus. Foi esse capítulo aqui, foi esse trecho que eu queria compartilhar com você. Você deve estar curioso, né? Para saber que texto é esse. Então eu vou fazer a leitura aqui, e eu queria que você também entendesse, da mesma forma que eu entendi, a partir do versículo 1, é uma parábola de Jesus, falando sobre o reino, e ele diz assim: então o reino dos céus, ele será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 prudentes. As insensatas, elas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo, ele demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. E aí o Senhor Jesus, ele traz aqui uma conclusão muito poderosa, que precisa chegar ao nosso coração. E ele diz assim: portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Quando eu ouvi essa palavra impactou meu coração, porque eu não achava que eu estava errado naquilo que eu professava a minha fé, mas faltava algo muito importante, que era ter o suficiente, e eu sabia que eu não tinha o suficiente, e a minha decisão naquele dia, a minha decisão de ser prudente, me levou
a tomar uma decisão e entregar a minha vida para Jesus, porque eu queria ter azeite de sobra na vasilha, porque à meia-noite vai ser declarado: o noivo está chegando, e eu quero estar preparado para esse encontro. E você? Amém? Que você assim esteja também. É muito importante nós pensarmos nisso. Muitos dizem que creem na volta de Jesus, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. E nós precisamos estarmos sempre preparados. A nossa vasilha, o nosso óleo, ele tem que ser suficiente até a meia-noite. Talvez você pense assim, mas espera aí, a gente não sabe nem o dia nem a hora, mas então é meia-noite, já sei a hora. Não. Aqui é o tempo quando acaba a graça. O dia que acaba a graça, à meia-noite, acaba o dia da graça do Senhor. Esse dia que nós vivemos. Como a canção que nós cantamos aqui, da mulher adúltera, que o Senhor falou: quem tem pecado atire a primeira pedra, nem eu te condeno, vai e não peques mais. É graça, é o dia da graça, é o dia da graça que te alcança, é o dia da graça que derrama perdão sobre o teu coração. É hoje, até a meia-noite, e nós precisamos viver essa realidade. O tempo todo, nós somos chamados à vigilância. Nós precisamos entender que um dia o Senhor chegará, e Ele chegará de surpresa, e nós precisamos estar preparados para esse encontro. E não é para ninguém saber a data nem a hora, mas é para simplesmente estar preparado. Mateus 24, versículo 36 a 39, ele também tem muito a ver com isso, e tem a ver principalmente com o tempo que nós vivemos hoje. Hoje, o mundo, a sociedade, ela vive esse tempo, e eu queria compartilhar com você. O texto lá no versículo 36 a 39 diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé? Como foi nos dias de Noé? Assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O que nós entendemos quando nós lemos, um alerta assim tão importante para nós hoje? Que realmente nós temos a vida, nós temos aí o nosso cotidiano, a gente tem o nosso dia a dia, a gente compra, a gente vende, a gente come, a gente bebe, são coisas naturais da vida, amém? A gente tem a questão de se casar, também tem a questão de se dar em casamento. Então a gente pode dizer que existe um cotidiano de vida que todos vivem. Mas há alguma coisa aqui que está marcando muito forte aqui, que é eles nada perceberem. E isso é muito importante para nós, igreja, dentro de todas as coisas. Não de apenas não nos entregarmos aos próprios interesses, mas nós pensarmos, primeiro, que as rotinas da vida, elas não são ruins, porque nós vivemos elas. O problema é quando elas roubam o nosso relacionamento com Deus, e aí nós temos um problema sério. Quando elas são maiores do que o nosso relacionamento com Deus, do que o nosso encontro com Deus. Uma coisa muito que chama a minha atenção, é que nós temos o nosso culto de quarta-feira, e nós temos os nossos cultos de domingo. E é tão interessante que quarta-feira é um dia que todo mundo marca tudo. Não sei se você percebeu isso. A reunião mais importante vai ser quarta-feira. Os jogos mais importantes são na quarta-feira, não é? Ou no domingo. Tem muita coisa que acontece,
nesses dias do cotidiano nosso. Interessante pensar nisso até esses dias, né? Nada de crítica em relação a isso, mas apenas um comentário, porque eu pensei nisso. Nós vamos ter a igreja na praça, amém? Vai ser dia 7 de setembro, é um domingo, né? E essa semana eu estava olhando e eu vi uma notícia, né? No começo da semana passada, falando que vai ter uma corrida no shopping, no dia 7 de setembro, exatamente na hora que nós vamos fazer o culto na praça, às 4 horas. Corrida no shopping. E aí, uma coisa que veio ao meu coração, fiquei pensando, eu falei assim, o que será que vai ser dos atletas da igreja? Será que eles vão no culto na praça, ou será que eles vão correr no shopping? Realmente eu fiquei pensando nisso, irmãos, né? E tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, né? Que é o cotidiano nosso, porque vai ter outras corridas. Não, pastor, mas essa é a corrida mais importante do ano, não é? Essa é que dá o troféu maior, né? Esse é aquele que o troféu não é de plástico, né? Uma vez eu fui comprar um óculos, o menino batia no óculos e falava assim, ó, não é de plástico, não é de vidro. Eu falei, que bom, vou comprar ele, né? Mas, gente, a gente pensar nisso, né, naquilo que nos rouba do nosso relacionamento com Deus, é muito importante, porque talvez nós vamos perder algo importante. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. E ele diz, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Noé estava ali construindo a sua arca, e as pessoas olhavam e falavam, nunca choveu, nós não sabemos nem o que é chuva. Até que aquela arca, ela se fechou, e o Senhor selou ela por fora, e aí começou a chover, e aí veio toda a inundação e o juízo de Deus. E aqui está falando que assim será a vinda do Filho do Homem. É para você ficar preocupado? Não. É para você ficar preparado. Porque Jesus vai voltar. É para você entender o que é importante na sua vida. É importante você decidir corretamente o que deve realmente alimentar e encher o teu coração. E eu estou falando de qualquer coisa. Comer, beber, casar, dar em casamento. Tudo é muito bom. Mas nada disso pode substituir o seu relacionamento com Deus. Amém? Então, estar preparado tem a ver com isso. Quarto e último ponto para o nosso coração nessa noite. Expressamos ânimo e motivação, esperando de forma ativa e integral pela sua vinda. Ativa e integral. Eu queria compartilhar com você Apocalipse 22. Apocalipse 22 é o encerramento da revelação. O que João viu, né, tudo que foi escatológico, tudo aquilo que anunciava e trazia esperança do futuro. No capítulo 22 ele está encerrando essa revelação. E aí tem uns versículos aqui que chamam muito a atenção nossa. E eu queria compartilhar com você. O primeiro deles está lá no versículo 7. Quando aqui tem um anúncio, e ele diz assim, eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Depois no versículo 11 ele diz assim, continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça. Amém? Nós estamos aqui. Continue o santo a santificar-se. Amém? Então o que ele está falando? Que você que encontrou o Senhor, você que encontrou a justiça de Deus, você que encontra em Jesus a sua santificação, continue, não pare. Não pare de remar, continue. E ele declara algo poderoso, eis
que venho em breve. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. A mesma coroa da justiça que o apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo. Ele fala, a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E ele fala mais, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E ele declara algo, bem-aventurados os que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Aleluia! Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, aqueles que buscam a santificação em Jesus. E ele termina dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem. Nós amamos a sua vinda, amém? O Espírito e a noiva dizem, vem. Todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida. Há um convite. É lançado um convite a todos nós. E ele termina dizendo, aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. E nós entendemos. E nós declaramos, vem, vem, vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia. É poderoso demais nós entendermos isso, que ao invés da gente ficar passivamente esperando o tempo da sua volta, nós podemos o esperar ativamente, trabalhando, amando a sua vinda. Nós não somos chamados para uma vida ociosa, nós não fomos chamados para ficar paralisado. E a atividade e proatividade são expressões do reino dos céus. Nós expressamos o nosso testemunho, isso deve ser tema na nossa vida, expressar o que nós cremos, porque Jesus vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Entrega, arrependimento faz parte de mudanças que são esperadas em todos nós. Se coloque de pé nesse momento. Queria que você pensasse em algo importante. Realmente nós, e eu estou falando de nós aqui como igreja, nós pessoas, a nossa natureza humana, ela é imperfeita, é muito difícil e praticamente impossível a perfeição na nossa natureza, ela é impossível. E talvez esse seja um dos maiores motivos para as pessoas desanimarem, quando elas não conseguem mudar coisas na sua vida. E realmente nós precisamos pensar nisso, porque isso não pode nos desanimar, isso não pode fazer nós pararmos de remar as imperfeições que nós carregamos nas nossas vidas. Mas o que nós realmente precisamos fazer, algo que nós precisamos fazer de forma integral, é entregar por inteiro, completamente e sem reservas a nossa vida para Jesus. Porque quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, Jesus ele trabalha na nossa fraqueza, o Senhor age nas nossas imperfeições, Ele nos ajuda a caminhar, Ele nos transforma por completo. Então qual é a diferença entre alguém que está desanimado e alguém que está muito animado? É o quanto ele se entrega ao Senhor Jesus. Convite nessa noite para nós é uma entrega completa.
Eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, eu não sei quais são os problemas que você enfrenta, ou quais são as suas fraquezas, ou os pecados que te atormentam, que fazem você desanimar. Mas o convite do Senhor nessa noite para as nossas vidas é uma entrega total e completa. Que você possa entregar a sua vida para Jesus nessa noite, porque o Senhor tem um plano para a sua vida. O Senhor tem algo para fazer na sua história. Muitos já têm feito isso, mas o Senhor preparou esta noite para você. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue ela hoje. Entregue os planos, os projetos e peça para Ele abençoar, porque Ele vai conduzir da melhor maneira, de forma triunfal. Ele vai preparar o teu coração para esse encontro. Eu queria perguntar se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, gostaria de entregar a sua vida hoje para o Senhor. Queria que você desse um sinal com a sua mão, Senhor. Fala: olha, eu estou aqui hoje e eu desejo entregar a minha vida de forma integral ao Senhor, sem reservas, para que Ele transforme. Tem alguém? Todos já fizeram essa entrega? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és o Criador e sustentador de todas as coisas, e nós, ó Deus, somos a Tua igreja, uma igreja que aguarda a Sua vinda, uma igreja que anseia realmente por esse encontro, que ama realmente a Sua vinda, Pai. Senhor, nós pedimos ao Senhor nessa noite que derrame da Tua graça e do Teu favor sobre nós, ó Deus, e aonde ainda existem imperfeições, que elas sejam preenchidas pela Tua graça, pelo Teu poder transformador. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Jesus, e pedimos ao Senhor que nos use poderosamente para a glória Tua, Senhor. Nós somos a igreja que aguarda a Sua vinda, e nós, ó Deus, podemos declarar diante de Ti: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Amém, meus irmãos. Você pode aplaudir ao Senhor nesse instante? Chegar é necessário estar com a
Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor com muita alegria, graça, aleluia. Muito obrigado, Coral Deep. Se você não veio ontem, isso aqui foi só 5 minutos de tudo que aconteceu ontem, né? Então, não percam os próximos, amém? Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado, viu? Glória a Deus pela vida